mensagem aqui. Amém. Aleluia, Pai. Toda manhã, que Deus possa abençoar esse homem, tanto é usado por Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar, né, pelo irmão. Deus venha agir aqui, aleluia. Não a boca dele, mas a boca do Senhor, aleluia, nos lábios do irmão, amém? Amém. Deus, Pai amado, Pai querido. Senhor, nesse momento, Senhor, eu vou entregar o microfone do pregador, Senhor. Ô Senhor, Pai, conduz a ele, Senhor, uma mensagem, Senhor, uma palavra enxertada em nossos corações. E dele também, Pai amado, porque ele prega para ele também, Senhor. Aleluia. Então, Senhor, Pai amado, ô Senhor, instrui ele nesse momento, Pai amado, que vai tirando, Senhor, todo impedimento, Senhor. Que não seja ele, Senhor, não seja ele, o ego, Senhor, exaltação, Senhor, não, mas seja o Senhor, Pai amado, o Espírito Santo, Senhor, na boca do teu filho, Senhor. Então, abençoa, Senhor, Pai amado, nos enche do teu Espírito, Senhor, através do teu filho, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho Jesus, amém? Amém. Pode sentar, igreja. Glória. Salve toda a igreja, paz de Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, está aqui na tua presença, meus irmãos. Hoje dia de salvação, domingo, dia da família na igreja. Aleluia, Pai. Deus realmente possa nos abençoar. Meus amados, mensagem que Deus também colocou em meu coração. Glória. Nós vamos lá para Gênesis. Vamos lá em Gênesis, capítulo 6. Versículo 17 e versículo 18. Gênesis capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Glória, aleluia. Depois disso, nós vamos para Mateus, depois lá para o final, para Apocalipse também. Amém? Nos acharam? Gênesis capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Amém? E a palavra diz: porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém. Lá no início da criação propriamente dito, para vermos como realmente estava a situação daquele tempo, da corrupção que já estava inserida na humanidade. Aqui em capítulo 6, o enunciado diz a corrupção da humanidade. No início da criação, nós sabemos que Deus criou o mundo com todo amor, com todo carinho, trazendo o homem e a mulher, a vida, para que pudessem lavrar a terra. Após isso, houve o quê? A desobediência e o pecado entrou no mundo. No tempo de Noé, a corrupção também já começava a tomar conta de toda a terra. Os homens cada vez mais voltados para as suas vontades, voltados a cometer os seus erros, homens realmente que se interessavam tanto pela corrupção, às vezes também pelo ódio e pelo desamor, simplesmente porque o mal já estava inserido na sociedade naquele tempo. Não havia mais realmente como fazer nada pela sociedade, porque também os filhos de Deus viram que as filhas dos homens na terra eram formosas e tomaram para eles também todos a que queriam. E eu começava ali o quê? A nova destruição do mundo através de Deus. Deus, como sempre, rodando todo mundo através do seu Espírito Santo, vendo que essa corrupção estava entrando na sociedade e o ser humano fazendo o quê? Se deixando levar pelas vontades. Naquele tempo, na antiguidade, a vontade do ser humano também é a mesma vontade que é hoje em dia. Eram seres humanos carnais, normais, mas não estavam ali o quê? Para ouvir a palavra de Deus. A terra toda não conhecia realmente a palavra do Senhor. E ali, quando Deus viu que o mal começou a tomar conta de todo mundo, fez o quê? Começou a tramar também na sua mente e seu coração, a acabar com toda a humanidade. Imagine bem você criar um homem, criar uma mulher, fazer uma criação sua,
e de repente, diante de um pecado, diante de um erro, ter que destruir tudo o que você fez. Acabar com toda a raça humana. Mas naquele tempo, os homens viviam debaixo da lei, não viviam debaixo da graça. Então, para Deus, era você seguir como Deus queria que seguisse, ou então Deus fulminava você. E o ser humano tinha que realmente seguir a regra do Senhor. O ser humano tinha que ficar ali pianinho com Deus. Só que a humanidade já não seguia Deus como deveria seguir. Porque a corrupção da humanidade já tomava conta do seu coração. O coração do homem é um coração pecaminoso. A mente é pecaminosa. A mente o tempo todo trabalha em levar os pensamentos, às vezes lá atrás, relembrar o passado, relembrar como era bom o pecado, e o coração começa a tentar o quê? A fazer tudo errado de novo. Lá no passado também era assim. O ser humano, ao invés de ficar olhando para frente, também olhava para trás, mas queria fazer o quê? Fazer valer mais as suas vontades do que a vontade de Deus. Então, quando a corrupção começava a tomar conta da sociedade, Deus já estava observando e já estava imaginando o que poderia acontecer. Então a humanidade começou a pecar, a humanidade começou a errar, a humanidade começou a se deixar levar pelos erros do coração, pelos erros da mente. Começava o que então? A fornicação, o pecado. Começava o que então? A deixar de seguir a palavra do Senhor. Os próprios filhos de Deus deixaram de seguir, ouvir a palavra de Deus e começaram a cometer os erros com as filhas dos homens do mundo que eram formosas. Dali começaram a nascer o quê? Os grandes, os valentes daquela sociedade, os fortes daquela sociedade, aqueles que valiam, faziam valer a regra naquele tempo. Eram os valentes da sociedade. E o mundo continuou dessa forma. Deus não encontrava no coração do ser humano alguém naquele mundo que pudesse limpar aquela sociedade. Deus rodava, ele não conseguia entender por que aquela sociedade estava daquela forma. Apenas um, no meio de muitos, se sobressaiu: Noé. Noé se sobressaiu por quê? Porque ele andava com Deus. Noé estava na presença de Deus. Aleluia. 24 horas na presença de Deus, obedecendo os seus preceitos, obedecendo às suas vontades. Noé fazia o quê? Ele rejeitava o pecado do mundo, ele se desligava do mundo e seguia piamente os preceitos de Deus. É isso que precisamos fazer. Precisamos rejeitar o mundo, precisamos rejeitar as nossas vontades, precisamos rejeitar o que está lá fora, para nós estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Hoje, graças a Deus, somos libertos. Somos libertos do pecado. Hoje temos o livre-arbítrio, mas naquele tempo não havia livre-arbítrio. Naquele tempo havia a lei. Então, se você pecava, seja um pecado pequenininho ou um grande, a lei de Deus pesava na vida dos que viviam lá atrás. E é muito difícil. Sabe o que você viver debaixo da lei? De você não poder errar, de você não poder sair um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, porque tem uma lei que diz: se você sair dos meus preceitos, certamente morrerás. E naquele tempo a sociedade vivia o quê? Debaixo do jugo da lei, do medo de não errar. Mas o coração do ser humano é um coração puro? Não. O coração do ser humano, ele é cheio de maldades. Para a humanidade lá atrás, pouco importava a palavra do Senhor. Eu quero errar, eu vou fazer, vou acontecer, que se lasque. Eu sou eu e vou fazer. O homem tem vontade de ser Deus até hoje. Naquele tempo os homens tinham vontade de ser Deus, mas hoje também. Mas nós não podemos ir contra Deus, meus amados. Nós não podemos ir contra realmente os preceitos do Senhor. Porque chega uma hora que Ele vai parar o ser humano e vai mostrar o seu poder. Deus é longânimo. Deus nos dá vida. Mas só que quando chega a um certo patamar que Ele vê que está demais, Ele puxa a rédea e nos para. Para quê? Para que nós não venhamos nos afundar mais no poço. E outra coisa, Deus avisa, Deus fala, Deus manda recado e o ser humano não ouve. Resta então o que é o ser humano? A perder sua própria vida. Tanto a vida material como a vida espiritual.
O ser humano que não quer ouvir a Deus, ele só tem um caminho, o caminho da destruição. É o que esse mundo está hoje, o caminho da destruição. Como lá no passado o ser humano pecava, errava, se entregava aos seus valores, às suas luxúrias, hoje o mundo está assim também. Hoje em dia os valores familiares estão praticamente perdidos. O ser humano se entregando cada vez mais às delícias desse mundo, aos prazeres desse mundo, se entregando aos erros desse mundo. E lá atrás, o ser humano era a mesma coisa, queria apenas a vida do prazer, de beber, de se entregar, de fazer o que lhe dava na cabeça. Já havia no coração o quê? O intuito de errar. E como naquele tempo não havia graça, Satanás também agia. Justamente para quê? Para destruir a humanidade. Porque o inimigo só vê esse mundo o quê? Para matar, roubar e destruir. Como lá atrás o ser humano vivia debaixo da lei, Satanás então aproveitava mais. Já que ele vai errar, eu vou fazer errar, porque ele errando ele vai morrer. Porque o ser humano, o Satanás quer isso. Ele quer destruir a vida do ser humano. Não importa quem ele seja. Para Satanás não tem essa história de vida social ou vida não social. Ele quer acabar com tudo. Seja você rico, seja você pobre, seja milionário. Para ele não importa que ele vai destruir. E como lá atrás viviam debaixo da lei, Satanás vai fazer o quê? Todo ser humano pecar, todo ser humano errar, para fazer o quê? Para levar à morte. Mas Noé, achando graça diante dos olhos do Senhor, o próprio Deus fez o quê com Noé? O quê? Uma aliança. Ele novamente, o que ele fez aqui? Mas contigo, versículo 18, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus já estava dando a liberdade ali de Noé ser um homem justo, livre do jugo do próprio inimigo. Deus já estava salvando Noé porque Noé era o quê? Justo diante de Deus. E o que Deus pediu para Noé fazer? Fazer uma arca. Faça para ti uma arca para que possamos salvar ainda aqueles que precisam ser salvos. 2 de cada um, macho e fêmea, colocando para dentro. Imagine você naquele tempo, no tempo que você não tinha nada, construir uma arca para realmente salvar a humanidade. Ou salvar aqueles que queriam se salvar. Nós podemos imaginar como Noé realmente não foi escorraçado naquele tempo. Como não riam de Noé, como não falavam de Noé. Esse cara tá maluco, tá fazendo uma arca para quê? E afastado do mar, o que esse cara está pensando em fazer? Mas Noé fez o quê? Obedeceu às regras de Deus e começou a construir a arca. Porque Deus disse a ele, vou trazer o dilúvio a essa terra. Não sobrará um a um sobre esse mundo. E eu vou destruir tudo que há vida nessa terra. Toda a vida eu destruirei. Mas contigo estabeleça a minha aliança, então faça para ti essa arca. E Noé começou a construir a arca, começou a construir a sua vida, começou a construir a sua salvação. E hoje em dia, quando o ser humano quer construir sua salvação, quando o ser humano quer salvar sua família, quando você realmente deixa os preceitos desse mundo e se entrega a Deus, o que eles falam de nós? Somos errados, somos loucos, somos malucos. Eles estão lá em cima naquele ponto de pregação, já estão pregando a palavra de Deus de novo. Ontem faltou luz, o pessoal está bradando lá, está cantando. Esse pessoal é louco. Chamem você, chame a mim, chame nós de louco que quiser. Somos loucos diante desse mundo, mas para Deus somos criaturas verdadeiras na palavra do Senhor. Somos salvos pela palavra de Deus. Somos filhos de Deus, porque quando você deixa esse mundo para ser salvo por Deus, você deixa de ser criatura e passa a ser filho do Senhor. Aleluia. Glória. O batismo de Deus também é importantíssimo. Quando você aceita a palavra e aceita ser batizado, você sai do jugo, sabe, da lei que ele fala para ti mesmo. Seja batizado, ouça a palavra, porque aquele que confia em mim, acreditar no meu poder, estará longe, estará fora do jugo da minha lei, estará sendo salvo da morte para a vida. E é isso que ele faz. E o ser humano naquele tempo lá atrás não queria saber, começava realmente a falar de Noé, começava a rir de Noé,
ria à vontade de Noé com aquele à vontade de trabalhar, fazer a arca, aos poucos foi construindo, foi fazendo uma arca aproximadamente 150 metros de comprimento. Imagina naquele tempo você ter nada para se fazer, mas você rusticamente construir aproximadamente 150 metros de arca. E o pessoal ficava olhando aquilo ali. Esse cara deve ser Lelé da Cuca, esse é o mais maluco que existe na sociedade. Quer salvar quem nesse mundo? Da onde vai vir tanta água? Mas Noé acreditava em quê? Naquele que não se pode ver, não se pode tocar, não se pode sentir. Noé acreditava já na palavra de Deus. Noé fez a arca. Conseguiu colocar para dentro as suas famílias, seus familiares, conseguiu colocar todos para dentro, os animais, macho e fêmea, um de cada um colocou lá dentro da arca. E chegou uma hora que Deus fechou a arca por dentro. A partir daí veio o dilúvio. Quando ninguém pensava que tudo poderia acontecer, aconteceu. Quando Deus fechou a arca por dentro, passou mais uma semana e veio o dilúvio. Romperam-se então o quê? As fontes do grande abismo e abriram-se as janelas dos céus. O dilúvio, ele tanto veio de baixo para cima como de cima para baixo. Quando você lê a palavra de Deus, você logo encontra que o dilúvio veio de baixo para cima e de cima para baixo, porque romperam-se todas as fontes do abismo. Então as águas vieram de baixo para cima, as fontes surgiram, abriu-se a janela dos céus e caíram as águas sobre a terra. E a arca começou então com o tempo a flutuar, e eles ficaram flutuando e foram salvos para a graça de Deus. Aqueles que não acreditaram na palavra de Noé, aqueles que não deram crédito, como faz até hoje em dia, estamos aqui, a arca um dia vai passar, a arca vai fechar, aqueles que não estão dando crédito, um dia vai acontecer, quando o Senhor voltar e a arca fechar, que no piscar de olhos fomos transformados, quem ficar, vai ficar para a segunda tribulação. Mas nós que estamos aqui, um piscar de olhos seremos transformados e estaremos com o Senhor nos céus. Seja você quem for, Deus não se importa quem você é, se você é um pecado, se você é um pecador, se não é. Deus quer saber de salvar a sua alma, salvar a sua família, e aproveite enquanto Deus está dando chance. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, acabou, agora é comigo, agora não há mais jeito, vai se salvar quem estiver do meu lado. Não tem mais para onde escapar, não tem mais para onde correr. Quando a arca começou a flutuar sobre toda a terra, quando Deus conseguiu extinguir toda a humanidade da terra, Deus fez parar o dilúvio. Parou-se então de chover, a arca começou a descer novamente, a água começou a se escoar, e quando saíram da arca, Deus pôde salvar aquela família. Aleluia. E Noé fez ali o quê? Holocaustos em uma adoração ao Senhor. E aqueles holocaustos chegaram até as suas narinas e agradaram ao Senhor. E Deus se agradou de Noé e salvou a sua família e salvou a muitos que estavam ali com eles. Mas essa sociedade está aí fora, quer saber disso? Não. Essa sociedade aí fora quer saber o quê? É de pecar, de se entregar às luxúrias, aos valores errados deste mundo. Quer se entregar aos prazeres, quer se entregar aos erros e quer se manter como os mais sábios, os melhores da sociedade. Somos loucos para a sociedade, não é isso? A palavra de Deus fala, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Estamos aqui para isso. E somos loucos por pregar o Evangelho. Somos malucos por pregar o Evangelho. Somos doidos por estar aqui. Mas infelizmente esse mundo está todo corrompido. Vamos lá para Mateus. Aleluia. Mateus. Mateus capítulo 24. Já foi lido aqui pelo pastor Marcos. Mateus 24. Versículo 37 ao 41. Mateus 24, versículo 37 ao 41, que diz: E como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam,
bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Como é que está essa sociedade aí fora? Completamente corruptível. A sociedade toda errada. A sociedade se entregando cada vez mais às luxúrias e aos erros. Hoje em dia, o ser humano, para aceitar Cristo, primeiro quer fazer o quê? Deixa eu lá em casa, eu preciso falar com meu pai, eu preciso falar com minha mãe. Hoje em dia, a sociedade, para aceitar Cristo, deixa eu resolver meus problemas anteriores. Eu preciso primeiro saber o que pode acontecer comigo. Eu preciso me despedir do meu pai, preciso me despedir da minha família. Não! O próprio Cristo falou: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não serve para o ato para seguir os meus caminhos. Não podemos olhar para trás. Quando Jesus nos chama, precisamos obedecer imediatamente. Não tem mais tempo. Deus só está nos deixando viver nessa terra para continuar pregando essa palavra. Porque se Ele falasse agora é o fim, acabou com tudo. Precisamos levar essa palavra onde quer que tenha que ser levada. Precisamos realmente mostrar Deus para as pessoas que não conhecem. E essa sociedade lá fora diz que conhece a Deus, mas não conhece. Aqueles que falam, eu quero seguir a Deus, mas não conseguem largar seu copo de cerveja. Eu quero seguir a Deus, mas não consegue largar a prostituição. Eu quero seguir a Deus, mas não consegue deixar de adorar outros deuses. Sabe como é que a sociedade quer seguir a Deus? Eu quero seguir Deus sim, mas eu quero continuar tomando minha bebida. Eu quero seguir a Deus sim, mas eu quero continuar um pouquinho ainda na corrupção humana. Eu quero seguir a Deus sim, mas eu quero continuar, sei lá, adorando os meus santos, as minhas santas. Não é isso, minha amada. Deus quer um coração puro e uma mente verdadeira. Um coração puro de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus não quer ser adorado por estátua. Deus não quer ser adorado por imagem. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, porque é no espírito e verdade que Ele age em nossas vidas. É na simplicidade. É na humildade. Está pensando que esse ponto de pregação aqui não está fazendo nada? Está fazendo e muito. Está salvando vidas, está salvando almas. E estão acontecendo milagres aqui. Aleluia. Deus, Ele age tanto na simplicidade, tanto na humildade, que os poderes de Deus você sente na hora. E infelizmente tem muitas igrejas grandes aí fora que já estão vazias, quase que apagadas, já fecharam as portas. Por quê? Porque ao invés de adorar a Deus em verdade, começam a adorar a Deus o quê? Em mentira. Não quer, o ser humano hoje em dia não quer ouvir a verdade. O ser humano hoje em dia quer ouvir o quê? Que vai para a igreja, que vai ganhar um carro. Que vai para a igreja, que vai ganhar um terreno. Que vai para a igreja, que quer ganhar uma casa. Que vai para a igreja porque vai ganhar um trabalho, um emprego que vai levar lá em cima. É isso que o ser humano quer ouvir. Não quer ouvir a palavra. Quando Deus desce os chicotes da igreja, o que Ele faz? Eu não gostei desse pastor, eu não gostei desse presbítero, eu não gostei desse irmão, eu não gostei dessa irmã, porque ele falou coisa que me desagradou. Faz o seguinte, chega em casa, quebra o pau com Deus. Chega em casa, quebra o pau com Deus. Entra no teu quarto, dos aposentos, fecha a porta, fecha a janela, quebra o pau com Deus. Quando Deus fala, quando Deus desce o chicote é para consertar. Quer ouvir o quê? Meu benzinho, meu chuchuzinho, você está tristinho? Eu vou te dar um presente, tá, meu amor? Não! Deus, Ele passa a mão pela cabeça quando tem que passar, mas quando tem que descer o chicote dói. E a sociedade não quer ouvir? A sociedade tem que ouvir a palavra de Deus. O crente tem que incomodar esse mundo, porque o crente que não incomoda o mundo tem alguma coisa errada. Precisamos incomodar esse mundo sim, seja de manhã, de tarde, de noite. Já foi falado aqui também que quando você prega em certos lugares, através de microfone, de caixa de som, eles vêm, arrancam e te levam preso. Aleluia. Já estão impedindo de fazer o quê? Do evangelho ser pregado. Já estão fazendo o quê? Impedindo o evangelho chegar às pessoas que precisam chegar. Agora, meu amado, vai você fazer uma festa mundana. Monta um palco para você.
Bota uma caixa de som mais potente, bota aquele som potente, aquele microfone bonito, chama os adoradores desse mundo para ver se aquilo lá não lota, enche. Mas quando você está lá para falar a palavra de Deus, se tiver 100 pessoas é muito. Quando você se propõe a falar a palavra do Senhor, torce o nariz, já não olham para você, não querem ouvir a palavra. Mas é muito fácil se entregar aos prazeres desse mundo, recheado a bebida, a adultérios, a erros. Daqui a pouco o pessoal vai estar lá fora também. Hoje é tempo de eleição. Vão estar lá elegendo os nossos representantes. Tem tanta coisa corrompida nesse mundo que hoje em dia nem representante está dando jeito. Só Deus para salvar esse mundo. Só Deus para salvar essa nação. A sociedade está corrompida. O nosso mundo está corrompido, mas nós precisamos ser a luz desse mundo. Precisamos pregar a palavra, precisamos orar. A palavra de Deus fala o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. É o homem que vai perdoar pecado? É o homem que vai sarar a terra? Ou é Deus que vai salvar essa nação? Deus quer salvar a nação enquanto há tempo. Deus está dando chance. Deus está colocando a vida em cada um de nós. Em cada lugar que você vai, você encontra um ponto de pregação, uma igreja falando da palavra do Senhor. Mas você passa, o que você vê? Muitos pontos de pregações vazios, muitas igrejas vazias, porque o ser humano prefere estar lá, no meio da corrupção alheia, no meio do erro alheio, se entregando às prostituições desse mundo e não querendo aceitar a palavra do Senhor. E Deus fala: meu filho, eu estou aqui, ouça a minha palavra, ouça a minha voz. Você vê as igrejas clamando por isso. E como é difícil o ser humano fazer isso, não é difícil? É complicado. Se faz um dia de sol no final de semana, o ser humano vai para a igreja ou vai para a praia? Se tem um feriadão aí para a pessoa curtir, ele vai pelo menos visitar a igreja ou vai curtir o feriadão? A maioria vai tudo para a praia, a maioria vão curtir o feriadão. E a palavra de Deus fica onde? Em segundo plano. Só tem um porém. Nós temos que manter a palavra de Deus em primeiro plano. Sempre buscai a Deus e buscai primeiramente a Deus sobre todas as coisas, que as demais vos serão acrescentadas gradativamente. Mas o ser humano não quer isso. O ser humano já quer ir além. O ser humano já quer descobrir o futuro. O ser humano já quer saber o que vai acontecer com ele lá na frente. E aí, o que acontece? Vai parar cartomante, vai parar em falsos adoradores, vai parar em certos locais que não deve estar presente. E ouvindo o quê? As mentiras do diabo. O inimigo sabe em tudo do nosso coração também quando começamos a falar. Ele não pode saber o que estamos pensando. Ele ouve a nossa voz, ele ouve o que nós falamos, e através das nossas atitudes, das nossas vozes, o que ele faz? Monta o quebra-cabeça e começa a estudar você. E vai te cercando, vai te aprontando, vai colocando todos os prazeres da carne do seu lado para você ver. E quando você começa a cair, quando você começa realmente a se deixar levar, quando ele vai montando o quebra-cabeça, quando ele pega a última peça e consegue montar o quebra-cabeça, ele pega você. É aí que mora o perigo. Precisamos tomar cuidado com o que fazemos. Precisamos tomar cuidado com o que falamos. Precisamos nos entregar a Cristo verdadeiramente. Enquanto a arca está disposta às pessoas entrarem, entrem pela arca, entrem pela porta. Firme-se na palavra do Senhor. Firme-se na palavra da igreja. Acredite, tenha fé, não perca a sua fé, custe o que custar. A dificuldade desse mundo faz o quê? O ser humano perder a sua fé. Mas no momento que você se firma realmente com Deus, quando você acredita, Deus também faz uma aliança com você. Quando você o aceita de coração, quando você realmente dá a sua palavra de coração, Deus realmente aceita você, porque Deus amou esse mundo de tanta maneira, tão fortemente, que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todos nós cremos, que pudéssemos crer nele e não perdêssemos a nossa vida.
Deus deu o seu Filho unigênito desse mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Não venha sofrer com as dificuldades desse mundo. Deus é longânimo, Deus é um Pai justo. Indo lá para o Apocalipse, lá para o final da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 11 e versículo 12. Apocalipse 22, versículo 11 e versículo 12. Amém? E aqui fala: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Meus amados, a palavra de Deus está mais do que certa. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Sabe o que quer dizer isso aqui? Está acabando o tempo. Está terminando. Vai fechar a barca. Vai fechar a palavra. E quando Deus bradar lá de cima, agora é comigo, acabou o tempo do ser humano. Não haverá mais tempo, porque no piscar de olhos seremos transformados e elevados às alturas de nosso Jesus Cristo na cidade celestial. Mas aqueles que não estão dando crédito para a palavra do Senhor vão ficar para a grande tribulação. Depois não adianta mais chorar. Depois não adianta mais dizer, como foi dito aqui antes, que muitos não estão ouvindo o Evangelho. Muitos não estão ouvindo a palavra do Senhor. Estão ouvindo sim. Tem pessoas que realmente ainda não conheceram a Cristo, mas a grande maioria está conhecendo. Através das igrejas, pontos de pregação, da palavra, dos profetas, dos irmãos, das irmãs, e falar: eu não ouvi essa palavra, Deus vai olhar para você e vai te mostrar: ouviu sim. Sabe por quê? Todos os seus atos estão sendo anotados nos livros que estão lá nos céus. Livro do julgamento, livro da vida. Quem não for achado no livro da vida, vai diretamente para o inferno. O julgamento. Quem for achado no livro da vida, terá vida eterna. Depois não adianta, como já foi dito também aqui antes, que depois de morrer, fazer missa, fazer culto, bradar em línguas, não adianta mais nada. Faça enquanto está vivo. Depois que morrer, vai seguir o juízo. E quando Deus abriu os livros lá, o que você fez, meu filho? Como o pastor Marcos sempre fala: meu filho, o que você tem a mostrar para mim? O que você tem a apresentar para mim? Que dê suas mãos, o que você pode apresentar para mim? O que você fez por mim na terra enquanto estava vivo? Você levou a tua palavra, a palavra, a minha palavra? Você obedeceu aos meus preceitos? Você obedeceu aos meus caminhos? Você largou a sua mulher? Cadê a mulher da sua mocidade? Você estava vivo? Você pulou a cerca? Você pulou o muro? Traiu a sua mulher? Por que fez isso? A condenação é ali. Enquanto estão vivos, estão comendo, bebendo, se dando em casamento. Sabe o que é se dar em casamento? A pessoa se juntar com a pessoa. É aquela pessoa que às vezes ainda está casada com outra e está se juntando com outra também. Está casado com um homem, com a mulher, saiu de casa porque brigou, vai se juntar com uma outra pessoa. Está se dando em casamento. Sem a graça da bênção de Deus. E Deus não se agrada disso. Até os que estão solteiros estão se dando em casamento, estão se entregando. Está fazendo o quê? Estou morando junto. Está fazendo o quê? Estou morando lá com ela. Está fazendo o quê? Estou morando lá com ele. E está achando que está agradando a Deus? Tu está agradando ao mundo, está agradando a Satanás. E muitas das vezes Satanás bate palmas para isso. Está na hora de acabar com isso. Está na hora de aceitar a palavra do Senhor e deixar Deus fazer o quê? A mudança em nossas vidas. Ainda há tempo de salvar as nossas vidas. Ainda há tempo de salvar esse mundo. Aquele que crer na palavra do Senhor será salvo. Mas aquele que não crê, meu amado, esse será condenado. Então que Deus hoje possa abençoar cada um de nós. Que Deus hoje possa realmente trazer a nós a certeza do caminhar com Cristo. Caminhar na verdade, caminhar na palavra.
porque é a palavra que salva e liberta. Que Deus possa nos abençoar e possa trazer um bom dia à nossa vida. Muito obrigado por a oportunidade. Deus abençoe.